E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Conta aí pra mim. Ou não conta, tanto faz, não ligo. Mentira, eu ligo sim, eu gosto muito de vocês, me importo muito com vocês. Vocês são tudo pra mim. Quem não assistiu a live ontem, eu tentei continuar lendo a partir do terceiro capítulo e minha câmera bugou de novo, e aí eu não terminei de ler o terceiro capítulo. Então, hoje, eu não vou começar o terceiro capítulo do começo, eu vou começar mais ou menos da onde a gente parou. Vou voltar só uns parágrafos ali, só pra gente poder lembrar o que eu tava falando, o que eu estava lendo. Pra gente não ficar meio perdido, né, na história, que senão a gente buga a mente também. Então, é isso. Vamos continuar Não sei se tá na metade do capítulo ou se tá no começo do capítulo, porque eu não tenho como saber isso, não tem como ver. Porque não é livro físico pra eu poder ver, ó, falta tanto pro próximo capítulo. Não dá certo. Então eu vou voltar só aqui pro parágrafo anterior pra gente poder entender o que a gente tava lendo. E bora lá pra leitura. Lalau passou pela cama de Harry e desapareceu por uma estreita escada de madeira. Harry continuou a espiar pela janela, sentindo-se mais nervoso a cada hora. Ernesto não parecia ter dominado o uso do volante. O noitebus a toda hora subia na calçada, mas não batia em nada. Os fios dos lampiões, as caixas de correio e as latas de lixo saltavam fora do caminho quando o ônibus se aproximava, e tornavam a posição anterior depois de ele passar. Lalau voltou do primeiro andar, seguido de uma bruxa meio esverdeada e embrulhada em uma capa de viagem. Chegamos, Madame March, exclamou Lalau alegremente, enquanto Ernesto metia o pé no freio e as camas deslizavam bem uns 30 centímetros para a dianteira do ônibus. Madame March cobriu a boca com um lenço e desceu as escadas, titubeante. Lalau atirou a mala para ela e bateu as portas do ônibus. Ouviu-se novo estampido, e o veículo saiu roncando por uma estradinha. Uma estradinha do interior, fazendo as árvores saltarem de banda. Harry não teria conseguido dormir mesmo se estivesse viajando em um ônibus que não produzisse tantos estampidos e saltasse 1,5 km de cada vez. Seu estômago deu muitas voltas quando ele tornou a refletir no que iria lhe acontecer. E se os Dursley já teriam conseguido tirar a tia Guida do teto? Lalau abrira um exemplar do Profeta Diário e agora o lia mordendo a língua. Um homem de rosto encovado e cabelos longos e embaraçados piscou devagarinho para Harry em uma grande foto na primeira página. Oi, Ana! Pareceu-lhe estranhamente familiar. Boas tardes! Hoje eu ganhei um danoninho com sucrilhos. E eu vou comer aqui com vocês. Ainda não achou o livro? Uma hora você acha, pode ter certeza. Esse homem, exclamou Harry, esquecendo-se por um momento dos próprios problemas. Ele apareceu no noticiário dos trouxas. Ai, que triste. Eu adoro Danone, cara. De morango. De morango tem que ser de morango, entendeu? Se não for de morango, não dá certo. Lalau virou para a primeira página e deu uma risadinha. Sirius Black? Disse, confirmando com a cabeça. Claro que apareceu no noticiário dos trouxas. Neville, por onde você tem andado? E deu uma risadinha de superioridade ao ver o olhar vidrado no rosto de Harry. Rasgou a primeira página e entregou-a ao garoto. Você devia ler mais jornal. Harry ergueu a página diante da luz e leu. Black ainda foragido. Sirius Black, provavelmente o condenado de pior fama já preso na fortaleza de Azkaban, continua a escapar da polícia, confirmou hoje o Ministério da Magia. Estamos fazendo todo o possível para recapturar Black, disse o ministro da Magia, Cornélio Fudge, ouvido esta manhã, e pedimos à comunidade mágica que se mantenha calma. Fudge tem sido criticado por alguns membros da Federação Internacional de Bruxos por ter comunicado a crise ao primeiro-ministro dos trouxas. Bem, na realidade, eu tinha que fazer isso, ou vocês não sabem, comentou Fudge irritado. Black é doido, é um perigo para qualquer pessoa que o aborreça, seja bruxa ou trouxa. O primeiro-ministro me garantiu que não revelará a verdadeira identidade de Black, e vamos admitir, quem iria acreditar se ele revelasse?
Enquanto os trouxas foram informados apenas de que Black está armado com uma espécie de varinha de metal que os bruxos usam para matar uns aos outros, a comunidade mágica vive no temor de um massacre com o que ocorreu há 12 anos, quando Black matou 13 pessoas com um único feitiço. Isso daí acho que é mentira, viu? Eu acho. Vocês acham? Vocês acham que é mentira que o Black matou 13 pessoas com um único feitiço ou é verdade? Pra quem já assistiu os filmes, eu acho que é mentira. Harry olhou bem dentro dos olhos sombrios de Sirius Black, a única parte do rosto encovado que parecia ter vida. O menino jamais encontrara um vampiro, mas vira fotos nas aulas de defesa contra as artes das trevas, e Black, com a pele branca como cera, parecia muito comum. Carinha sinistro, não é mesmo? Comentou Lalau, que estivera observando Harry enquanto lia. Ele matou 13 pessoas, admirou-se Harry, devolvendo a página a Lalau. Com um feitiço? É isso aí, bem na frente de testemunhas e tudo, em plena luz do dia. Armou uma confusão do caramba, não foi, Ernesto? Confirmou Ernesto sombriamente. Lalau girou a cadeira de braços, cruzou as mãos às costas a fim de olhar melhor para Harry. Black foi um grande partidário de você sabe quem. De quem? Do Voldemort? Disse Harry sem pensar. Até as espinhas de Lalau ficaram brancas. Ernesto deu tal golpe de direção que uma casa de fazenda inteira teve que saltar para o lado para fugir do ônibus. Você ficou maluco? Gritou Lalau. Para que foi que você foi dizer o nome dele? Desculpe, apressou-se a dizer Harry. Desculpe, eu me esqueci. Se esqueceu? Exclamou Lalau com a voz fraca. Caramba, meu coração até desembestou. Então, Black era partidário de você sabe quem? Repetiu Harry como se pedisse desculpas. É, confirmou Lalau ainda esfregando o peito. É isso aí. Dizem que era muito chegado ao você sabe quem. Em todo caso, quando o pequeno Harry Potter levou a melhor sobre você sabe quem. Harry nervoso achatou a franja na testa outra vez. Todos os partidários de você sabe quem foram caçados. Não foi assim, Ernesto? A maioria deles sacou que estava tudo acabado. Você sabe quem tinha desaparecido e o pessoal ficou na moita. Mas o Sirius Black não. Ouvi dizer que ele achou que ia ser o vice quando você sabe quem assumisse o poder. Em todo caso, eles cercaram Black no meio de uma rua cheia de trouxas. E o cara puxou a varinha e explodiu metade da rua. Atingiu um bruxo e mais uma dúzia de trouxas que estavam no caminho. Uma coisa horrorosa. E sabe o que foi que Black fez depois? Lalau continuou num sussurro teatral. Que? Perguntou Harry. Deu uma gargalhada. Ficou ali parado, dando gargalhadas, e quando chegaram os reforços do Ministério da Magia, ele acompanhou os caras sem a menor reação, rindo de se acabar. Porque ele é maluco, não é, Ernesto? Ele não é maluco? Se ele ainda não era quando foi para Azkaban, agora é, comentou Ernesto com a voz arrastada. Eu preferi estourar os miolos a pisar naquele lugar, mas acho que é bem feito, depois do que ele aprontou. Tiveram uma trabalheira para abafar o caso, não foi, Ernesto? Disse Lalau. Ele mandou a rua antiga para o espaço e matou todos aqueles trouxas. Que foi mesmo que falaram que tinha acontecido, Ernesto? Caralho, quantas vezes eu falei Ernesto nessa... Cansei até de falar Ernesto. Explosão de gás, resmungou Ernesto. E agora ele anda solto por aí, continuou Lalau, examinando mais uma vez a cara encovada de Black na foto do jornal. Ninguém nunca fugiu de Azkaban antes, não é mesmo, Ernesto? Não sei como foi que ele fez isso. É de apavorar. E olha só, não acho que ele tivesse muita chance contra aqueles guardas de Azkaban, hein, Ernesto? Ernesto sentiu um arrepio repentino. Vamos mudar de assunto, Lalau. Esses guardas de Azkaban me dão até dor de barriga. Lalau largou o jornal com relutância e Harry se encostou na janela do notebook, sentindo-se pior que nunca. Não podia deixar de imaginar o que Lalau iria contar aos passageiros nas próximas noites. Você soube o que aconteceu com aquele Harry Potter? Mandou a tia pelos ares. Ele viajou aqui no notebook com a gente, não foi mesmo, Ernesto? Estava tentando se mandar. Ele, Harry Potter, tinha infringido as leis dos bruxos igualzinho ao Sirius Black. Fazer tia Guida virar balão seria suficiente para ir para Azkaban? Harry não sabia nada sobre a prisão dos bruxos, embora todo mundo que ele já ouvira falar daquele lugar o fizesse no mesmo tom de medo. Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, passara 2 meses lá, ainda no ano passado. Harry jamais esqueceria a expressão de terror no rosto do amigo quando lhe disseram aonde ia.
e Hagrid era uma das pessoas mais corajosas que Harry conhecia. O Noitebus corria pela escuridão, espalhando para todo lado moitas de plantas, latas de lixos, cabines telefônicas e árvores. E Harry continuava deitado, inquieto e infeliz em sua cama de penas. Passado algum tempo, Lalau se lembrou de que Harry pagara pelo chocolate quente, mas derramou-o no travesseiro do garoto quando o ônibus passou bruscamente de Anglésia para Aberdeen. Um a um, bruxos e bruxas de roupa de dormir e chinelos desceram dos andares superiores e desembarcaram do ônibus. Todos pareciam satisfeitos de descer. Finalmente, Harry foi o único passageiro que restou. Muito bem então, Neville, disse Lalau batendo palmas. Em que lugar de Londres você vai ficar? No beco diagonal, respondeu Harry. É pra já, segura firme aí. E na mesma hora o Noitebus estava correndo pela rua Charing Cross como uma trovoada. Harry se sentou e ficou observando os edifícios e bancos se espremerem para sair do caminho do veículo. O céu estava um pouquinho mais claro. Ele tentaria passar despercebido por umas 2 horas, iria ao Gringotts no instante em que o banco abrisse, depois iria embora. Para onde, ele não sabia muito bem. Ernesto fincou o pé no freio e o Noitebus parou derrapando diante de um bar pequeno e de aparência mal cuidada, o caldeirão furado, nos fundos do qual havia a porta mágica para o beco diagonal. Obrigado, disse Harry a Ernesto. Ele desceu os degraus com um pulo e ajudou Lalau a descer o malão e a gaiola de Edwin para a calçada. Bem, disse Harry, então, tchau. Mas Lalau não estava prestando atenção. Ainda parado à porta do ônibus, arregalava os olhos para a entrada sombria do caldeirão furado. Ah, aí está você, Harry! Exclamou uma voz. Antes que Harry pudesse se virar, sentiu uma mão segurá-lo pelo ombro. Ao mesmo tempo, Lalau gritou, Caramba! Ernesto, corre aqui, corre aqui! Harry ergueu a cabeça para o dono da mão em seu ombro e teve a sensação de que um balde de gelo estava virando dentro do seu estômago. Desembarcaram diante de Cornélio Fudge, o ministro da magia em pessoa. Eita! Lascou. Lalau saltou para a calçada ao lado deles. Que nome foi que o senhor chamou, Neville? Que nome foi o que o senhor chamou, Neville, ministro? Ele excitado. Fudge, um homenzinho gorducho vestido uma longa capa de risca de giz, parecia enregelado e exausto. Neville, repetiu ele franzindo a testa. Este é Harry Potter. Eu sabia, gritou Lalau radiante. Ernesto, Ernesto, é o Harry Potter. Estou olhando para a cicatriz dele. Doidinho esse Ernesto, né? Rola pra vocês? A gente fazer esse teste aí na live? Maluquinho. Só mês que vem, Ian? Então tá bom, Ian. Não tem problema. Bem, disse Fudge irritado. Muito bem, fico satisfeito que o Noitebus tenha apanhado Harry. Mas ele e eu precisamos entrar no caldeirão furado agora. Fudge aumentou a pressão no ombro de Harry e o menino sentiu que estava sendo conduzido para o interior do bar. Um vulto curvo segurando uma lanterna apareceu à porta atrás do balcão. Era Tom, o dono encarquilhado e sem dentes do bar hospedaria. O senhor o encontrou, ministro? Exclamou Tom. Quer alguma coisa para beber? Cerveja? Conhaque? Talvez um bule de chá, disse Fudge, que continuava segurando Harry. Ouviram-se passos que arranhavam o chão e gente ofegante atrás deles. E Lalau e Ernesto apareceram, carregando o malão de Harry e a gaiola de Edwidge, olhando para os lados excitados. Por que é que você não nos diz quem era, hein, Neville? Disse Lalau sorrindo radiante para Harry, enquanto o cara de coruja do Ernesto espiava muito interessado por cima do ombro do ajudante. E uma sala reservada, por favor, Tom, pediu Fudge enfaticamente. Tchau, disse Harry infeliz a Lalau e Ernesto enquanto Tom encaminhava Fudge com um gesto para um corredor que se abria atrás do bar. Tchau, Neville, disse Lalau se retirando. Fudge conduziu Harry por um corredor estreito, acompanhando a lanterna de Tom, até uma saleta. Tom estalou os dedos, um fogo se materializou na lareira e, fazendo uma reverência, ele se retirou do aposento. Sente-se, Harry, começou Fudge indicando a poltrona junto à lareira. Harry obedeceu, sentindo arrepios percorrerem seus braços, apesar da lareira acesa. Fudge despiu a capa de risca de giz, atirou-a a um lado, depois suspendeu as calças do seu terno verde garrafa e se sentou em frente a Harry. Eu sou Cornélio Fudge, Harry, ministro da magia. Harry já sabia disso, é claro, vira Fudge antes, mas como estava usando a capa da invisibilidade do pai na ocasião, Fudge não devia saber disso. Tinha até esquecido que ele estava com a capa da invisibilidade quando ele viu o Fudge. Tom, o dono do bar hospedaria, reapareceu, com um avental por cima do camisão de dormir, trazendo uma bandeja com chá e pãezinhos diminuto. Pousou a bandeja entre Fudge e Harry e saiu, fechando a porta ao passar. Muito bem, Harry, disse Fudge servindo chá.
Não me importo de confessar que você nos deixou preocupadíssimos. Fugir da casa dos seus tios desse jeito, eu já tinha até começado a pensar, mas você está são e salvo, e isso é o que importa. Fudge passou manteiga em um pãozinho e empurrou o prato para Harry. Coma, Harry, sua cara é de quem não está se aguentando em pé. Agora, você vai ficar satisfeito em saber que cuidamos do infeliz acidente com a senhorita Guida Dursley. Dois funcionários do Departamento de Reversão de Feitiços Acidentais foram mandados à Rua dos Alfeneiros há algumas horas. A senhorita Dursley foi esvaziada e sua memória alterada. Ela não lembra mais nada do acidente. E isto é tudo. Não houve danos. Eita, carai. Fudge sorriu para Harry por cima da borda da xícara de chá, como faria um tio examinando um sobrinho querido. Harry, que não conseguia acreditar no que estava ouvindo, abriu a boca para falar, não conseguiu pensar em nada para dizer e tornou a fechá-la. Ah, você está preocupado com a reação dos seus tios? Bom, não vou negar que eles estão muitíssimos aborrecidos, Harry. Mas se dispuseram a recebê-lo de volta no próximo verão, desde que você passe em Hogwarts as férias do Natal e da Páscoa. A língua de Harry se soltou. Eu sempre passo em Hogwarts as férias do Natal e da Páscoa e não quero nunca mais voltar à Rua dos Alfeneiros. Vamos, vamos. Tenho certeza de que você vai pensar diferente depois que se acalmar, disse Fudge em tom preocupado. Afinal, eles são sua família e tenho certeza de que, bem lá no fundo, vocês se querem bem. Bem lá no fundo mesmo. Lá no finzinho do fundinho do finzinho, sim. Então, lá. Eu quero a opinião de vocês. Eu vou pegar um negócio ali pra gente testar aqui na fazenda. E eu quero a opinião de vocês. Talvez fique muito feio. Muito feio. Não, vai ficar muito feio. Tá, não ocorreu a Harry corrigir Fudge. Continuava esperando ouvir o que ia lhe acontecer em seguida. Então, agora só falta, disse Fudge passando manteiga em um segundo pãozinho. Decidir onde é que você vai passar as 2 últimas semanas de férias. Sugiro que alugue um quarto aqui no Caldeirão Furado e... Espere aí, falou Harry sem pensar. E o meu castigo? Fudge piscou os olhos. Castigo? Eu desobedeci à lei, disse Harry, o decreto que proíbe o uso da magia aos menores. Ah, meu caro menino, nós não vamos castigá-lo por uma coisinha à toa como essa, exclamou Fudge, agitando o pãozinho com impaciência. Foi um acidente. Nós não mandamos ninguém para Azkaban por fazer a tia virar um balão. Adoro essa fala do filme. Mas isso não batia com os contatos que Harry tivera anteriormente com o Ministério da Magia. No ano passado, recebi uma notificação oficial só porque um elfo doméstico largou um pudim no chão da casa do meu tio, disse ele a Fudge, franzindo a testa. O Ministério da Magia disse que eu seria expulso de Hogwarts se acontecesse mais um caso de magia por lá. A não ser que os olhos de Harry o enganassem, Fudge de repente parecia pouco à vontade. As circunstâncias mudam, Harry. Temos que levar em consideração, no clima atual. Com certeza você não quer ser expulso. Claro que não, disse Harry. Bom, então por que toda essa agitação? Agora, coma mais um pãozinho, enquanto vou ver se Tom tem um quarto para você. Fudge saiu da saleta e Harry ficou observando-o se retirar. Havia alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Por que Fudge viera esperá-lo no caldeirão furado se não ia castigá-lo pelo que fizera? E agora, pensando bem, com certeza não era normal um ministro da magia se envolver pessoalmente com casos de magia praticada por menores. Não mesmo. Diego Sanches, é isso? Muito obrigada pelo elogio, minhas mãos. Muito obrigada. Falei certo? É Diego El Sanches, é isso? Vocês acham que vai ficar mais bonito? Não pensem no trabalhoso. Nós estamos aqui para jogar, não é mesmo? O cara ficou na minha cama. Peguei minha manta, tá dentro do inventário. Fudge voltou acompanhado de Tom, o dono do bar hospedaria. O quarto 11 está livre, Harry, anunciou Fudge. Acho que você vai ficar muito bem instalado nele. Mas tem uma coisa, e estou certo de que vai compreender. Não quero você passeando pela Londres dos trouxas, certo? Tenho certeza de que vai compreender. Tom vai ficar de olho em você por mim. Tudo bem, disse Harry lentamente, mas por quê? Não queremos perdê-lo outra vez. Perguntou Harry. Os dedos de Fudge escorregaram no feixe de prata da capa. Que foi que disse? Ah, você ouviu falar? Bem, não, ainda não. Mas é só uma questão de tempo. Os guardas de Azkaban até hoje não falharam e nunca os vi tão furiosos.
Fudge estremeceu ligeiramente. Então, vou dizendo até logo. Ele estendeu a mão e Harry, ao apertá-la, teve uma ideia repentina. Ah, ministro, posso perguntar uma coisa? Com toda certeza, disse Fudge com um sorriso. Bom, em Hogwarts, os alunos do terceiro ano podem visitar Hogsmeade, mas os meus tios não assinaram o formulário de autorização. O senhor acha que poderia? Fudge pareceu constrangido. Ah, respondeu Harry. Não, sinto muito, Harry, mas não sou seu pai nem seu guardião. Mas o senhor é o ministro da magia, disse Harry ansioso. Se o senhor me desse autorização... Não, sinto muito, Harry, mas regras são regras, disse Fudge sem entusiasmo. Talvez você possa visitar Hogsmeade no ano que vem. De fato, acho melhor você nem ir. Bem, vou andando. Aproveite a sua estada aqui, Harry. Vou meter o madeirão então. Vamos botar aqui mais alguns. Mano, aqui dá pra fazer outra plantação, mano. Eu vou estruturar isso aqui depois. Opa, cai não, celular, fica aqui. Pode não. Tá vivo o celular da pessoa, Jesus. E com um último sorriso e um aperto de mão, Fudge deixou a saleta. Tom, então, adiantou-se sorridente para Harry. Se o senhor quiser me acompanhar, Sr. Potter, já levei suas coisas para cima. Harry o seguiu por uma bela escada de madeira até uma porta com uma placa de latão de número 11, que Tom destrancou e abriu para ele. Ó, daí fica madeirão em todas as bordas. Vai ficar mais bonitão, né? Saudades da época em que eu... Cabelos fazendo cosquinhas. Mano, vou falar pra vocês que eu também sinto falta. Dentro havia uma cama muito confortável, uma mobília de carvalho muito lustroso, uma lareira em que o fogo crepitava alegremente e encarrapitada no alto do armário, Edwige. Edwige! Exclamou Harry. A coruja muito branca deu estalinhos com o bico e voou para o braço de Harry. Coruja muito inteligente a sua, disse Tom rindo. Chegou uns 5 minutos depois do senhor. Se precisar de alguma coisa, Sr. Potter, por favor, é só pedir. Ele fez outra reverência e saiu. Harry ficou sentado na cama durante muito tempo, acariciando distraído as penas de Edwige. O céu visto pela janela foi mudando rapidamente de um azul escuro e aveludado para um cinzento metálico e frio. Depois, lentamente, para um rosa salpicado de ouro. Harry mal conseguia acreditar que abandonara os hospedeiros havia apenas algumas horas, que não fora expulso e que, agora, tinha diante de si 2 semanas inteiras sem os Dursley. Foi uma noite muito estranha, Edwige, bocejou ele. E sem nem ao menos tirar os óculos, ele se largou em cima do travesseiro e adormeceu. Capítulo 4. O caldeirão furado. Harry levou vários dias para se acostumar àquela estranha liberdade nova. Nunca antes ele pudera se levantar quando quisesse, nem comer o que lhe desse vontade. Podia até ir aonde desejasse, desde que não saísse do beco diagonal. E como essa longa rua de pedra era repleta das lojas de magia mais fascinantes do mundo, Harry não sentia desejo algum de romper a dada. Todas as vezes ele tornava no caldeirão furado, onde gostava de observar os outros hóspedes, bruxas do interior, franzinas e engraçadas, que vinham passar bruxos de aspecto venerável discutindo o último artigo do Transfiguração hoje, bruxos de ar amalucado, anões de voz roufanha e uma vez alguém que tinha a aparência suspeita de uma bruxa do cru, o rosto semi-escondido por uma carapuça de lã. Depois do café, Harry saía para o pátio dos fundos, puxava a varinha, batia no terceiro tijolo a contar da esquerda, acima do latão de lixo, e se afastava enquanto se abria na parede o arco para o beco diagonal. O garoto passou os dias longos e ensolarados explorando as lojas e comendo as sombras dos guardas vivas das pés. Em que os companheiros gostavam uns aos outros, mas como é um amigo, é mexer com tabelas lares, entende? Ou então discutiam o caso de Sirius Black. Pessoalmente, não vou deixar nenhum dos meus filhos sair sozinho até que ele esteja outra vez em Azkaban. Harry não precisava mais fazer os deveres de casa debaixo das cobertas, à luz de uma lanterna. Agora podia se sentar à luz do sol na calçada da sorveteria Florian Fortescue, terminar suas redações e até contar com a ajuda ocasional do próprio Florian, que, além de conhecer a fundo as queimas de bruxa,
a carteira com galeões de ouro, ciclos de prata e nuques de bronze retirados do seu cofre no Gringotts, Harry precisava se controlar muito para não gastar tudo de uma vez. Precisava se lembrar o tempo todo de que ainda lhe faltavam 5 anos de escola, que se sentiria mal em pedir dinheiro aos Dursley para comprar livros de bruxaria. E se segurou para não comprar um belo conjunto de bexigas de ouro maciço. Um jogo de bruxos parecido com o de bolas de gude, em que as bolas espirram um líquido fedorento na cara do outro jogador, quando ele perde um ponto. Harry se sentiu tentadíssimo também por um modelo perfeito de uma galáxia em movimento dentro de um grande globo de vidro, e que teria significado que ele jamais precisaria assistir a uma aula de astronomia na vida. Mas a coisa que mais testou a força de vontade de Harry apareceu em sua loja preferida, a artigos de qualidade para quadribol, uma semana depois do menino ter chegado ao caldeirão furado. Curioso para saber a razão do ajuntamento diante da loja, Harry foi entrando com jeitinho e se espremendo entre as bruxas e os bruxos até conseguir ver um tablado recentemente erguido, em que havia montado a vassoura mais deslumbrante que ele já vira na vida. Acabou de ser lançada um protótipo, comentava um bruxo de queixo quadrado para o companheiro. É a vassoura mais rápida do mundo, não é, papai? Perguntou a vozinha aguda de um menino mais novo do que Harry, que se pendurava no braço do pai. O time internacional da Irlanda acabou de mandar um pedido para 7 desses vassouras, o secretário dos outros presentes. E o time é o favorito para a Copa. Uma bruxa corpulenta na frente de Harry se mexeu e o menino pôde ler o cartaz ao lado da vassoura. Firebolt, fabricada com tecnologia de ponta. A Firebolt possui um cabo de eixo super fino e aerodinâmico, acabamento com resistência de diamante e número de registro entalhado na madeira. As cerdas da cauda em lascas de bétula selecionados à mão foram afiadas até atingirem a perfeição aerodinâmica, dotando a Firebolt de equilíbrio insuperável e precisão absoluta. A Firebolt atinge 240 km por hora em 10 segundos e possui um freio encantado de irrefreável ação. Cotação a pedido. Cotação a pedido? Harry nem queria pensar quanto ouro a Firebolt custaria. Jamais desejara tanto alguma coisa em toda a sua vida, mas jamais perder uma partida de quadribol com a sua Nimbus 2000. E qual era a vantagem de esvaziar seu cofre no Gringotts para comprar uma Firebolt quando já possuía uma excelente vassoura? Harry não pediu a cotação, mas voltou quase todos os dias depois disso só para admirar a Firebolt. Ai, que bonitinho, né? Eu, particularmente, prefiro ir no colégio e Ai, meu Deus, que difícil. porque, sei lá, mano, tem gente que vai mal meio que de propósito quase, tá ligado? Estudem, inteligentes. Mais vocês estudarem, mais inteligentes vocês forem, mais dinheiro vocês terão, mano. Mais PC gamer vocês podem ter e mais qualidade, hein? Comprar umas RTX. Havia, no entanto, coisas que Harry precisava comprar. Ele foi à botica para reabastecer seu estoque de ingredientes para poções. E como agora suas vestes escolares estavam vários centímetros mais curtas nos braços e nas pernas, ele visitou a Madame Malkin, roupas para todas as ocasiões, e comprou novos uniformes. E o mais importante, tinha que comprar os novos livros para o ano letivo, que incluía Trato das Criaturas Mágicas e Adivinhação. Harry teve uma surpresa quando parou para olhar a vitrine da livraria. Em vez da decoração habitual com livros de feitiçaria gravados a ouro, do tamanho de lajotas, havia uma grande gaiola de ferro, com 100 exemplares de O Livro Monstruoso dos Monstros. Páginas arrancadas voavam para todo lado, enquanto os livros se agrediam e se atracavam em furiosas lutas livres e mordidas agressivas. Harry puxou a lista de livros do bolso e consultou-a pela primeira vez. O Livro Monstruoso dos Monstros... Derrubar não. Estava arrolado com o livro-texto para a matéria Trato das Criaturas Mágicas. Agora ele compreendia por que Hagrid dissera que o livro futuramente seria útil. Sentiu alívio. Andar imaginando se o amigo ia querer ajuda para cuidar de um novo bicho de estimação apavorante. Quando Harry entrou na Floreios e Burrões, o gerente veio correndo ao seu encontro. Hogwarts? Perguntou o homem sem rodeios. Veio comprar os seus livros? Vim, preciso... Saia do caminho, disse o gerente empurrando Harry para o lado com impaciência. Em seguida puxou um par de luvas muito grossas, apanhou um bengalão nodoso e rumou para a porta da gaiola em que estavam os exemplares de O Livro Monstruoso dos Monstros. Espere aí, disse Harry depressa. Já tenho um desses. Já? Uma expressão de imenso alívio espalhou-se pelo rosto do gerente. Graças a Deus. Já fui mordido 5 vezes esta manhã.
Um barulho alto de papel rasgado cortou o ar. 2 livros monstruosos tinham agarrado um terceiro e começavam a destruí-lo. Gente, se o livro se autodestruir, aí fica difícil, né? Como que as pessoas vão comprar o livro que se destrói sozinho? Estudem e usem a inteligência pra ganhar dinheiro, cara. Parem com isso! Exclamou o gerente, enfiando a bengala pelas grades e separando os livros à força. Nunca mais vou ter essas coisas em estoque. Nunca mais. Tem sido uma loucura. Pensei que já tínhamos visto o pior quando compramos 200 exemplares de O Livro Invisível da Invisibilidade. Custaram uma fortuna e nunca achamos os livros. Bem, tem mais alguma coisa em que possa lhe servir? Tem, disse Harry consultando a lista de livros. Precisa de Esclarecendo o Futuro, de Cassandra Wablaski. Ah, vai começar a estudar adivinhação? Perguntou o gerente, descalçando as luvas e conduzindo Harry ao fundo da loja, onde havia um canto reservado para esse assunto. Em uma mesinha estavam empilhados livros como Prevendo o Imprevisível, Proteja-se contra choques e bolas rachadas, Quando a sorte se transforma em azar. Aqui está, disse o gerente, que subir em um escadote para apanhar um livro grosso, encadernado de preto. Esclarecendo o Futuro, um bom guia para todos os métodos básicos de adivinhação do futuro. Quiromancia, bolas de cristal, tripas de aves... que nojo, tripas de aves. Mas Harry não estava escutando. Seu olhar havia pousado em outro livro, que fazia parte de um arranjo em outra mesinha. Presságios de morte. O que fazer quando se sabe o que vai acontecer o pior? Ah, eu não leria isso se fosse você, disse o gerente de passagem, procurando ver o que Harry estava olhando. Você vai começar a ver presságios de morte por todo lado. Só isso já é suficiente para matar a pessoa de medo. Mas Harry continuou a encarar a capa do livro. Tinha um cão preto do tamanho de um urso com olhos brilhantes, que lhe parecia estranhamente familiar. O gerente pôs nas mãos de Harry o livro Esclarecendo o Futuro. Mais alguma coisa? Perguntou. Sim, respondeu Harry, desviando o olhar dos olhos do cão e consultando meio atordoado a lista. Preciso de Transfiguração para o curso médio e de O Livro Padrão de Feitiços terceira série. Harry saiu da Floreios e Borrões 10 minutos depois, com os livros debaixo do braço, e tomou o rumo do caldeirão furado, sem reparar aonde ia, esbarrando em várias pessoas. Subiu as escadas fazendo barulho, entrou em seu quarto e despejou os livros em cima da cama. Alguém estivera ali limpando o quarto, as janelas abertas deixavam entrar o sol. Harry ouviu os ônibus passarem lá embaixo, na Rua dos Trouxas, que ele não via, e o som dos transeuntes invisíveis no beco diagonal. Viu de relance o seu reflexo no espelho acima da pia. Não pode ter sido um presságio de morte, disse a sua imagem em tom de desafio. Eu estava entrando em pânico quando vi aquela coisa na Rua Magnólia. Provavelmente era apenas um cão sem dono. Não era. A gente sabe que não era, mas deixa ele acreditar que seja isso. Ergueu a mão automaticamente e tentou achatar os cabelos. Você está empenhado em uma batalha perdida, meu querido, disse a sua imagem com a voz rouca. É o quê? A imagem do espelho tá falando com ele? Como assim, gente? Que história é essa? Que loucura. Tá rolando romance aqui. Se alguém puder clipar essa parte, por favor. Fico muito feliz. Bota título lá. Bola de Ferro e o Burro, por favor. Sopa de beterraba. Eu não tenho coragem de comer sopa de beterraba, não, mano. Sopa de cogumelo também não. Vou fazer batata assada só. Falei pra não cair, droga. Então esquece a saga inteira, vou fazer só uma batata assada. Vou postar no YouTube. Batata assada Minecraft. Eu faço uma recheada e à medida que os dias se passavam, Harry começou a procurar por todo lugar onde ia um sinal de Rony ou de Hermione. Muitos alunos de Hogwarts vinham ao beco diagonal agora, com a proximidade do ano letivo. Harry encontrou Seamus Finnegan e Dino Thomas, companheiros da Grifinória, na Artigos de Qualidade para Quadribol, onde eles também haviam parado para namorar a Firebolt. Encontrou também o verdadeiro Neville Longbottom, um menino de rosto redondo e muito desmemoriado, à porta da Floreios e Borrões. Harry não parou para conversar. Neville parecia ter extraviado a lista de livros e estava levando um carão da avó, uma senhora de aparência colossal. Harry desejou que a senhora jamais descobrisse que ele fingira ser Neville quando estava fugindo do Ministério da Magia. Harry acordou no último dia de férias com o pensamento de que finalmente iria se encontrar com Rony e Hermione no dia seguinte, no Expresso de Hogwarts. Levantou-se, se vestiu e saiu para dar uma última espiada na Firebolt. E estava pensando onde iria almoçar quando alguém gritou seu nome e ele se virou. Harry! Harry! E ali estavam eles, os dois, sentados na calçada da sorveteria Florian Fortescue.
Rony parecendo incrivelmente sardento, Hermione muito bronzeada, os dois acenando para ele freneticamente. Finalmente, exclamou Rony rindo-se enquanto o amigo se sentava. Fomos ao Caldeirão Furado, mas disseram que você tinha saído. Fomos a Floreios e Borrões, a Madame Malkin e... Comprei todo o meu material escolar na semana passada, explicou Harry. Como é que vocês sabiam que eu estava hospedado no Caldeirão Furado? Papai, disse Rony com simplicidade. O Sr. Weasley, que trabalhava no Ministério da Magia, é claro que soubera da história toda que acontecera com a tia Guida. É verdade que você transformou sua tia em um balão? Perguntou Hermione num tom muito sério. Eu não tive intenção, respondeu Harry enquanto Rony rolava de rir. Simplesmente perdi o controle. Não tem a menor graça, Rony, disse Hermione rispidamente. Francamente, fico admirada que Harry não tenha sido expulso. Eu também, admitiu Harry, e nem expulso. Pensei que ia ser preso. E olhou para Rony. Seu pai não sabe por que Fudge não me castigou, sabe? Provavelmente porque era você, não é? Rony sacudiu os ombros ainda rindo. O famoso Harry Potter e tudo mais. Eu nem gostaria de ver o que o Ministério faria comigo se eu transformasse minha tia em balão. Mas não se esqueça, eles teriam que me desenterrar primeiro. Porque mamãe já teria me matado antes. Em todo caso, pode perguntar ao papai hoje à noite. Estamos hospedados no Caldeirão Furado também. Assim você pode ir para a estação de King's Cross conosco amanhã. Hermione também está lá. A garota confirmou com a cabeça radiante. Mamãe e papai me deixaram lá hoje de manhã com todas as minhas coisas de Hogwarts. Fantástico! Exclamou Harry feliz. Então você já comprou os livros e todo o resto? Olhe só para isso, disse Rony, tirando uma caixa comprida e fina de uma sacola e abrindo-a. Uma varinha nova em folha, 35 centímetros e meio, salgueiro, contendo um fio de cauda de unicórnio, e compramos todos os nossos livros. Ele apontou para uma grande saca embaixo da cadeira. E aqueles livros monstruosos, hein? O balconista quase chorou quando dissemos que queríamos 2. Isso tudo que é, Mione? Perguntou Harry, apontando não para uma, mas para 3 sacas estufadas na cadeira, junto à amiga. Bem, é que vou fazer mais matérias novas do que vocês, não é? Comprei os livros de aritmancia e trato das criaturas mágicas, de adivinhação, de estudo das runas antigas e de estudo dos trouxas. Pra que é que você vai fazer estudo dos trouxas? Perguntou Rony, revirando os olhos para Harry. Você nasceu trouxa. Sua mãe e seu pai são trouxas. Você já sabe tudo sobre trouxas. Mas vai ser fascinante estudar os trouxas do ponto de vista dos bruxos, disse Hermione muito séria. Você está planejando comer ou dormir este ano, Mione? Perguntou Harry, enquanto Rony dava risadinhas abafadas. Calma. A garota não ligou para os dois. Ainda tenho 10 galeões, disse ela examinando a bolsa. É meu aniversário em setembro, e mamãe e papai me deram um dinheiro para eu comprar um presente de aniversário antecipado. Que tal um bom livro? Perguntou Rony inocentemente. Não, acho que não, disse Hermione controlando-se. O que eu quero mesmo é uma coruja. Quero dizer, Harry tem a Edwidge e você tem o Errol. Não tenho não, respondeu Rony. Errol é uma coruja de família. Meu mesmo só tenho o Perebas. E tirou o rato de estimação do bolso. Quero mandar examinar ele, acrescentou, pousando o Perebas na mesa. Aqui estavam sentados. Acho que o Egito não fez bem a ele. Perebas estava mais magro do que de costume, e seus bigodes pareciam decididamente caídos. Tem uma loja para criaturas mágicas ali, disse Harry, que agora conhecia o beco diagonal como a palma da mão. Você podia ver se eles têm algum produto para o Perebas, e Mione podia comprar a coruja. Assim dizendo, eles pagaram os sorvetes e atravessaram a rua para ir a animais mágicos, animais fantásticos. Tô ficando doida já. Querendo já o próximo livro já. Caralho, o que deu aqui? Cresceu uma árvore em cima de outra árvore? Isso aqui, cuzada. Enfim, eu quero a ajuda de vocês. Quem tiver na live, vamos pegar um dia em live. Vocês vão entrar no servidor comigo aqui e vocês vão me ajudar a planar. Salve, Lacoste! Aquela árvore lá, ó. Tipo, daqui Ai, assim, coceira. ó, nessa linha aqui, né? Até aquela árvore, lá pra dentro, até o Lacoste rebaixado. E eu vou iluminar a floresta. Assim dizendo, eles... Ah, não, já li essa parte. Não havia muito espaço dentro da loja. Cada centímetro das paredes estava escondido por gaiolas. Era mal cheirosa e barulhenta, porque os ocupantes das gaiolas guinchavam, gritavam, pauravam, sibilavam. A bruxa ao balcão estava ocupada ensinando a um bruxo como cuidar de um tritão com 2 rabos. Por isso, Harry, Rony e Hermione aguardaram examinando as gaiolas. Cebola e alho. Tem que refogar com cebola e alho, tá? Beleza. 3. Acrescenta Havia 2 enormes sapos roxos que engoliam com um ruído aquoso um baque de moscas varejegas mortas. Uma tartaruga gigante, o casco incrustado de pedras preciosas, cintilava junto à janela.
Lesmas venenosas cor de laranja subiam lentamente pela parede do seu aquário, e um coelho branco e gordo não parava de se transformar em cartola de cetim, e novamente em coelho, com um grande estalo. Havia ainda gatos de todas as cores, uma gaiola barulhenta de corvos, uma cesta de engraçadas bolas de pelo creme que zuniam alto, e em cima do balcão um gaiolão de ratos negros e lusídeos que brincavam de dar saltos se apoiando nos longos rabos lisos. O bruxo do tritão, de 2 rabos, saiu e Rony se aproximou do balcão. É o meu rato, disse a bruxa. Ele tem andado meio indisposto, desde que voltamos do Egito. Põe ele aqui no balcão, pediu a bruxa, tirando do bolso um par de pesados óculos de armação preta. Rony catou Perebas do bolso interno e depositou-o ao lado da gaiola dos seus companheiros de espécie, que pararam os saltitos e correram para as grades para ver melhor. Como todo o resto que Rony possuía, Perebas, o rato, era de segunda mão. Pertencera ao irmão de Rony, Percy, e era um pouco maltratado, ao lado dos reluzentes ratos na gaiola. Ele parecia particularmente lastimável. Fez a bruxa levantando Perebas. Que idade tem esse rato? Não sei, respondeu Rony. Ele é bem velho, foi do meu irmão. Que poderes ele tem? Perguntou a bruxa, examinando Perebas atentamente. A verdade é que Perebas jamais revelara o menor vestígio de poderes interessantes. O olhar da bruxa se deslocou da orelha esquerda e esfiapada de Perebas para a pata dianteira, que tinha um dedinho a menos, e deu um muxoxo alto. Este aqui já sofreu muito na vida, disse ela. Já estava assim quando Percy me deu, respondeu Rony se defendendo. Não se pode esperar que um rato comum, ou rato de jardim como esse, viva mais do que uns 6 anos, disse a bruxa. Agora, se o senhor estiver procurando alguma coisa mais resistente, talvez goste de um desses. Ela indicou os ratos negros, que imediatamente recomeçaram a saltar. Rony resmungou, exibidos. Bem, se o senhor não quiser outro, pode experimentar um tônico para ratos, disse a bruxa levando a mão embaixo do balcão e apanhando um frasquinho vermelho. Está bem, quanto... Ui! Rony se encolheu quando uma coisa enorme laranja saiu voando do teto da gaiola mais alta. É, né? Ele acha que eu sou besta, né? Mas ele falou salve, eu falei salve, tá tudo certo. Ele acha que eu não sei, que se alguém me mandar bits, vai aparecer. Eu acho que eu nem posso receber bits ainda porque eu não sou afiliada. O que eu vim pegar, gente? Eu quero fazer uma pá. Eu tenho tudo pra fazer o pá já. O laranja saiu voando do teto da gaiola mais alta e aterrissou na cabeça dele, e em seguida avançou e bufou com violência para Perebas. Não, bichento, não! Gritou a bruxa, mas Perebas escapuliu entre as suas mãos como uma barra de sabão molhado, aterrissou de pernas abertas no chão e disparou para a porta. Perebas! Berrou Rony correndo atrás do rato. Harry seguiu. Os dois levaram quase 10 minutos para recuperar Perebas, que se refugiara embaixo de um latão de lixo, à porta da artigos de qualidade para quadribol. Rony tornou a enfiar o rato trêmulo no bolso e se endireitou, massageando os cabelos. Que foi aquilo? Ou um gato muito grande ou um tigre muito pequeno, disse Harry. Aonde foi Hermione? Provavelmente comprando a coruja. Olha o furo que aquele bicho fez aqui, mano. Eles refizeram o caminho pela rua apinhada de gente até a Animais Mágicos. Quando iam chegando, viram Hermione sair, mas ela não trazia coruja alguma. Seus braços envolviam com firmeza um enorme gato laranja. Você comprou aquele monstro? Perguntou Rony boquiaberto. Ele é lindo, não é? Disse Hermione radiante. Era uma questão de opinião, pensou Harry. A pelagem do gato era espessa e fofa, mas ele decididamente tinha pernas arqueadas e uma cara de poucos amigos, estranhamente amassada, como se tivesse batido de frente numa parede de tijolos. Agora que Perebas não estava à vista, porém, o gato ronronava satisfeito nos braços de Hermione. Mione, essa coisa quase me escalpelou, reclamou Rony. Foi sem querer, não foi, bichento? Perguntou Hermione. E o que vai ser do Perebas? Disse o menino apontando para o calombo no bolso do peito. Ele precisa de descanso e sossego. Como é que vai ter isso com esse bicho por perto? Isto me lembra que você esqueceu o seu tônico para ratos, disse Hermione batendo o frasco vermelho na mão de Rony. E pare de se preocupar, bichento vai dormir no meu dormitório e Perebas no seu. Qual é o problema? Coitado do bichento, a bruxa disse que ele está na loja há séculos. Ninguém quis o gato. Por que será? Perguntou Rony com sarcasmo, a caminho do caldeirão furado. Encontraram o Sr. Weasley sentado no bar lendo o Profeta Diário. Harry! Exclamou ele, erguendo a cabeça e sorrindo. Como vai? Bem, obrigado, respondeu o garoto, enquanto ele, Rony e Hermione se reuniam ao Sr. Weasley com todas as compras que tinham feito. O Sr. Weasley pôs o jornal de lado e Harry viu a foto de Sirius Black, agora muito sua conhecida, encarando-o.
Então eles ainda não pegaram um homem? Perguntou. Não, respondeu o Sr. Weasley, parecendo muito sério. O Ministério nos tirou do nosso trabalho normal para tentar encontrá-lo, mas até agora não tivemos sorte. Nós receberíamos uma recompensa se o apanhássemos? Perguntou Rony. Seria bom ganhar mais um dinheirinho. Não seja ridículo, Rony, disse o Sr. Weasley, que a um olhar mais atento parecia muito tenso. Black não vai ser apanhado por um bruxo de 13 anos. Os guardas de Azkaban que vão levá-lo de volta. Ai, coceira, meu Deus do céu. Escreva o que digo. Naquele momento, a Sra. Weasley entrou no bar, carregada de sacas e acompanhada pelos gêmeos, Fred e George, que iam começar o 5º ano em Hogwarts. Percy, o recém-eleito monitor-chefe, e Gina, a caçula e única menina da família. Gina, que sempre teve um xodó por Harry, pareceu ainda mais constrangida do que de costume. Talvez porque o menino lhe salvara a vida no ano anterior, em Hogwarts. Ela ficou muito corada e murmurou um olá, sem olhar para Harry. Percy, porém, estendeu a mão solenemente, como se ele e o colega jamais tivessem se encontrado, e disse: Harry, que prazer em vê-lo. Olá, Percy, respondeu Harry, tentando conter o riso. Você está bem, espero, continuou Percy pomposo durante o aperto de mão. Parecia até que estava sendo apresentado ao prefeito. Esse Percy, viu? Comédia. Então, se a gente fosse analisar as músicas, papapá, mano, teria muita coisa, tá ligado? Daí acaba que a gente preferiu optar por não ter uma música nossa, tá ligado? Que é normal. Deixa eu pensar uma coisa. Vamos cavar mais um aqui, Guzara. Muito bem, obrigado. Harry, exclamou Fred, empurrando Percy com os cotovelos e fazendo uma grande referência. É simplesmente esplêndido encontrá-lo, meu caro. Então vai ser bem mais Maravilhoso, disse George, empurrando Fred para o lado. E por sua vez apertando a mão de Harry. Absolutamente maravilhoso. Agora chega, interrompeu-os a Sra. Weasley. Mãe, exclamou Fred como se tivesse acabado de avistá-la, apertando-lhe a mão também. É realmente formidável encontrá-la. Eu já disse que chega, disse a Sra. Weasley, descansando as compras em uma cadeira vazia. Olá, Harry, querido. Suponho que tenha sabido das nossas eletrizantes novidades. Ela apontou para o distintivo de prata novinho em folha no peito de Percy. É o segundo monitor-chefe na família. Exclamou inchada de orgulho. E o último, resmungou Fred para si mesmo. Não duvido nada, disse a Sra. Weasley, franzindo a testa de repente. Estou reparando que até hoje vocês dois não foram promovidos a monitores. E para que é que nós queremos ser monitores? Perguntou George, parecendo se indignar até com a própria ideia. Isso tiraria toda a graça da vida. Gina abafou o riso. Vocês deviam dar um exemplo melhor para sua irmã, ralhou a Sra. Weasley. Gina tem outros irmãos para lhe dar exemplo, mamãe, disse Percy com altivez. Vou mudar de roupa para o jantar. Ele desapareceu e George deixou escapar um suspiro. Bem que a gente tentou trancar ele numa pirâmide, disse a Harry, mas a mamãe flagrou a gente no ato. O jantar aquela noite foi muito agradável. Tom, o dono do bar hospedaria, juntou 3 mesas na sala, e os 7 Weasley, Harry e Hermione traçaram 5 pratos maravilhosos. Como vamos para a estação de King's Cross amanhã, papai? Perguntou Fred quando enfiavam a colher em um suntuoso pudim de chocolate. O ministério vai mandar 2 carros, disse o Sr. Weasley. Todos ergueram os olhos para ele. Por quê? Perguntou Percy curioso. Por sua causa, Percy, disse George sério. E vão botar bandeirinhas em cima dos capôs, com as letras TC. Significado tremendo chefão, completou Fred. Todos, à exceção de Percy e da Sra. Weasley, deram risadinhas, baixando o rosto para os pudins. Por que é que o ministério vai mandar carros, pai? Percy repetiu a pergunta num tom muito digno. Bem, como não temos mais nenhum, disse o Sr. Weasley, e como trabalho lá, eles vão me fazer esse favor. Sua voz era displicente, mas Harry não pôde deixar de notar que as orelhas do Sr. Weasley tinham ficado vermelhas iguais às de Rony quando o pressionavam. E ainda bem, disse a Sra. Weasley animada. Vocês fazem ideia de quanta bagagem tem juntos? Que bela figura vocês fariam no metrô dos trouxas. Todo mundo já está de mala pronta ou não? Rony ainda não guardou todas as coisas novas no malão, disse Percy com a voz de sofredor. Largou tudo em cima da minha cama. É melhor você subir e guardar tudo direito, Rony, porque não vamos ter tempo amanhã cedo, disse a Sra. Weasley alto para o filho, sentado mais longe. Rony amarrou a cara para Percy. Depois do jantar, todos se sentiram satisfeitos e cheios de sono.
Um a um foram subindo para os quartos para verificar as coisas para o dia seguinte. Rony e Percy estavam hospedados no quarto ao lado de Harry. Ele acabara de fechar e trancar seu malão quando ouviu vozes zangadas através da parede e foi ver o que estava acontecendo. A porta do quarto 12 estava entreaberta e Percy gritava: "Estava aqui, em cima da mesa de cabeceira. Eu o tirei para polir." "Eu não peguei, tá bem?" berrava Rony em resposta. "O que está acontecendo?" perguntou Harry. "Meu distintivo de monitor-chefe sumiu", respondeu Percy, virando-se irritado para Harry. "E o tônico para rato de perebas também", falou Rony, jogando as coisas para fora do malão para procurá-lo. "Acho que deixei o frasco no bar." "Você não vai a lugar nenhum até achar o meu distintivo", berrou Percy. "Eu vou buscar o remédio do perebas. Já fiz a mala", disse Harry a Rony e desceu. Harry estava no corredor a meio caminho do bar, agora mal iluminado, quando ouviu outras duas vozes zangadas que vinham da sala. Um segundo depois, ele as reconheceu como sendo as do Sr. e da Sra. Weasley. Hesitou, sem querer que eles soubessem que os ouvira escondido. Ou, os ouvira discutindo. Mas a menção do seu nome o fez parar e, num segundo momento, se aproximar da porta da sala. "Não faz sentido não contar a ele", o Sr. Weasley dizia veemente. "O garoto tem o direito de saber." Tentei dizer isso a Fudge, mas ele insiste em tratar Harry como criança. "O menino já tem 13 anos e... Arthur, a verdade iria aterrorizar Harry", disse a Sra. Weasley com voz esganiçada. "Você quer mesmo mandar Harry de volta à escola com essa ameaça pairando sobre a cabeça dele? Pelo amor de Deus, ele está feliz sem saber de nada." "Não quero fazê-lo infeliz. Quero deixá-lo de sobreaviso", retrucou o Sr. Weasley. "Você sabe como são o Harry e o Rony andando por aí sozinhos. Já foram parar na Floresta Proibida 2 vezes. Mas Harry não pode fazer isso este ano. Quando penso o que poderia ter acontecido a ele na noite em que fugiu de casa, se o Noitebus não o tivesse apanhado, aposto que ele estaria morto antes do Ministério encontrá-lo." "Mas ele não está morto. Está são e salvo. Então qual é o sentido?" "Molly, dizem que Sirius Black é doido, e talvez seja, mas ele foi suficientemente esperto para fugir de Azkaban. E isso é uma coisa que todos supõem que seja impossível. Já faz 3 semanas e nem sinal dele, e não dou a mínima para o que Fudge vive declarando ao Profeta Diário. Estamos tão próximos de apanhar Black quanto estamos de inventar uma varinha que funcione sozinha. A única coisa de que temos certeza é que Black está atrás de... Mas Harry está perfeitamente seguro em Hogwarts. Achávamos que Azkaban era perfeitamente segura. Se Black foi capaz de sair de Azkaban, então é capaz de entrar em Hogwarts. Mas ninguém tem realmente certeza de que Black esteja atrás de Harry." Ouviu-se um baque seco na mesa e Harry não teve dúvida de que o Sr. Weasley tinha dado um soco na mesa. "Molly, quantas vezes preciso lhe dizer a mesma coisa? A imprensa não noticiou porque Fudge não queria que houvesse escândalo, mas Fudge foi até Azkaban na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts. Está em Hogwarts. Black é desequilibrado, Molly, e quer ver Harry morto. Se você quer saber, ele acha que se matar Harry vai trazê-lo, você sabe quem, de volta ao poder. Black perdeu tudo naquela noite em que Harry deteve você sabe quem, e passou 12 anos sozinho em Azkaban pensando nisso." Fez-se silêncio. Harry chegou mais perto da porta, desesperado para ouvir mais. "Bem, Arthur, você deve fazer o que acha que é certo, mas está se esquecendo de Alvo Dumbledore. Acho que nada poderá fazer mal a Harry em Hogwarts enquanto Dumbledore for o diretor. Suponho que ele esteja sabendo de tudo isso." "Claro que sabe. Tivemos que lhe perguntar se importava que os guardas de Azkaban tomassem posição junto às entradas da escola. Ele não ficou muito satisfeito, mas concordou." "Não ficou satisfeito? Por que não ficaria satisfeito se os guardas estão lá para agarrar o Black?" "Dumbledore não gosta dos guardas de Azkaban", disse o Sr. Weasley deprimido. "Nem eu, se você quer saber. Mas quando se está lidando com um bruxo como Black, por vezes a gente tem que se aliar com gente que se prefere evitar. Se eles salvarem Harry, então nunca mais direi uma palavra contra eles", disse o Sr. Weasley cansado. "Já está tarde, Molly, é melhor subirmos." Harry ouviu as cadeiras serem mexidas. O mais silenciosamente que pôde, correu pelo corredor até o bar e desapareceu de vista. A porta da sala se abriu, e alguns segundos depois o ruído de passos lhe informou que o Sr. e a Sra. Weasley estavam subindo as escadas. O frasco de tônico para ratos estava debaixo da mesa, a qual o grupo se sentara mais cedo. Harry esperou até a porta do quarto do Sr. e da Sra. Weasley se fechar. Depois tornou a subir, levando o vidro. Encontrou Fred e George agachados nas sombras do patamar, rindo a mais não poder de ouvir Percy desmontar o quarto que ocupava com Rony à procura do distintivo. "Está conosco", sussurrou Fred a Harry. "Andamos dando uma melhorada nele. No distintivo agora se lia: Tremendo chefão."
Harry forçou uma risada. Foi entregar a Rony o frasco de tônico para ratos. Depois se trancou em seu quarto e foi se deitar. Então Sirius Black estava atrás dele. Isso explicava tudo. Fui de ter sido indulgente, porque ficara aliviadíssimo de encontrá-lo vivo. Fizera Harry prometer não sair do beco diagonal, onde havia um grande número de bruxos para vigiá-lo. E ia mandar 2 carros do ministério para levá-los à estação no dia seguinte, de modo que os Weasley pudessem cuidar de Harry até ele embarcar no trem. Harry ficou deitado ouvindo a gritaria abafada no quarto vizinho, e imaginando por que não se sentia mais apavorado. Sirius Black matara 13 pessoas com uma maldição, e o Sr. e a Sra. Weasley obviamente pensavam que Harry entraria em pânico se soubesse da verdade. Mas por acaso, Harry concordava inteiramente com o Sr. Weasley que o lugar mais seguro da Terra era aquele em que Alvo Dumbledore acontecesse estar. As pessoas não diziam sempre que Dumbledore era a única pessoa de quem Lord Voldemort já tivera medo? Com certeza Black, sendo o braço direito de Voldemort, não teria também igual medo do diretor? E agora havia os guardas de Azkaban, de quem todos não paravam de falar. Eles pareciam deixar as pessoas paralisadas de pavor. E se estavam de prontidão a toda a volta da escola, as chances de Black entrar lá pareciam muito remotas. Não, considerando tudo, a coisa que mais incomodava Harry era o fato de que suas chances de visitar Hogsmeade agora eram 0. Ninguém iria querer que Harry deixasse a segurança do castelo até Black ser apanhado. Aliás, Harry suspeitava que todos os seus movimentos seriam atentamente vigiados até que o perigo passasse. Olhou zangado para o teto escuro. Será que achavam que ele não sabia se cuidar? Já escapara de Lord Voldemort 3 vezes. Não era um completo inútil. Sem que ele quisesse, a imagem do animal nas sombras da Rua Magnólia perpassou sua mente. O que é que se faz quando se sabe que o pior está por vir? Eu não vou ser morto, disse Harry em voz alta. É assim que se fala, querido, disse seu espelho cheio de sono. Gente, que bizarro, o espelho fala. Tipo, o espelho é um espelho, era pra refletir. Não, ele fala com a pessoa. Que loucura. Pessoas, hidratem-se. De amor. Vou cantar pra vocês, tá? Ó, vou cantar pra vocês, hein? Ó, Prince. Ai, meu Deus. Último capítulo do dia, pessoal. Ai, que calor. Capítulo 5. O Dementador. No dia seguinte, Tom acordou Harry com seu habitual sorriso, banguela e uma xícara de chá. O garoto se vestiu e tentava convencer uma mal disposta Edwige a entrar na gaiola quando Rony irrompeu no quarto, vestindo uma suéter pela cabeça e parecendo irritado. Quanto mais cedo embarcarmos no trem, melhor, disse. Pelo menos posso fugir do Percy em Hogwarts. Agora ele está me acusando de pingar chá na foto de Penelope Clearwater, sabe? Disse Rony com uma careta. Aquela namoradinha dele. Ela escondeu a cara na moldura porque ficou com o nariz todo borrado. Tenho uma coisa para lhe dizer, começou Harry, mas foram interrompidos por Fred e George, que meteram a cara no quarto para cumprimentar Rony por ter enfurecido Percy novamente. Eles desceram para tomar café e encontraram o Sr. Weasley lendo a primeira página do Profeta Diário com a testa franzida e a Sra. Weasley descrevendo para Hermione e Gina a poção do amor que preparara quando era moça. As 3 não paravam de rir. O que é que você ia me dizer? Perguntou Rony a Harry quando se sentaram. Depois, murmurou Harry na hora em que Percy irrompeu pela sala. Harry não teve mais oportunidade de falar com Rony nem com Hermione no caos da partida. Ficaram demasiado ocupados descendo as malas pela estreita escada do caldeirão furado e empilhando-as perto da porta com Edwige e Hermes, a coruja de Percy, encarrapitadas no alto das gaiolas. Uma cestinha de vime fora deixada ao lado da pilha de malas, de onde alguma coisa bufava ruidosamente. Tudo bem, bichento, tranquilizou Hermione pelas festas do vime. Vou soltar você no trem. Não vai não, retorcou Rony. O que vai ser do coitado do Perebas, hein? O menino apontou para o próprio peito, onde um grande calombo indicava que Perebas estava enroscado no bolso interno da veste. O Sr. Weasley, que estivera à porta aguardando os carros do ministério, meteu a cabeça na entrada do caldeirão. Eles chegaram, anunciou. Harry, vamos! O Sr. Weasley cruzou atrás de Harry o trechinho de calçada entre a hospedaria e o primeiro dos 2 carros verde-escuros e antiquados, cada um dirigido por um bruxo de aparência furtiva, vestido de veludo verde-vivo. Para dentro, Harry, disse o Sr. Weasley, verificando um lado e outro da rua movimentada. Harry entrou no banco traseiro do carro e se reuniram a ele Hermione e Rony para desgosto de Rony e Percy. A viagem até King's Cross foi muito tranquila se comparada à de Harry no noitebus andante.
Os carros do Ministério da Magia pareciam quase comuns, embora Harry reparasse que eram capazes de deslizar por espaços apertados que o novo carro da companhia de tio Walter certamente não teria podido. O grupo chegou à estação de King's Cross com 20 minutos de antecedência. Os motoristas do Ministério apanharam carrinhos, descarregaram a bagagem, cumprimentaram o Sr. Weasley levando a mão ao chapéu e partiram, conseguindo sabe-se lá como, tomar a dianteira de uma fila de carros parada no sinal luminoso. O Sr. Weasley manteve-se colado no cotovelo de Harry todo o percurso até a estação. Certo então, disse ele olhando para todos os lados. Vamos fazer isso aos pares, porque somos muitos. Eu passo primeiro com Harry. Meu Deus, gente, que coceira. Parece que tem umas formiguinhas andando assim dentro do nariz. Ai, que agonia. O Sr. Weasley dirigiu-se à barreira entre as plataformas 9 e 10, empurrando o carrinho de malas e aparentemente muito interessado no interurbano 125 que acabara de parar na plataforma 9. Com um olhar expressivo para Harry, ele se encostou displicentemente na barreira. O garoto imitou-o. Num segundo, os dois atravessaram de lado a sólida parede. Carlos The Freak, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito bem-vindo. O canal é nosso, entendeu? Não é meu, é nosso. Seja bem-vindo. Espero que curta a nossa leitura de Harry Potter e curta nossas próximas leituras também. E quem sabe, futuramente, quando eu tiver dinheiro para comprar um computador melhor, eu faço live de jogos, que é o que eu queria desde o começo. Com um olhar expressivo para Harry, ele se encostou displicentemente na barreira. O garoto imitou. Num segundo, os dois atravessaram de lado a sólida parede de metal e saíram na plataforma 9 e meia. Quando ergueram a cabeça, viram o expresso de Hogwarts, um trem vermelho a vapor que soltava baforadas de fumaça na plataforma apinhada de bruxas e bruxos que foram levar os filhos ao embarque. Percy e Gina apareceram de repente atrás de Harry. Ofegavam e, pelo jeito, tinham corrido para atravessar a barreira. Ah, olha lá a Penélope, falou Percy, alisando os cabelos e corando de novo. O olhar de Gina surpreendeu o de Harry, e os dois se viraram para esconder o riso, enquanto Percy ia ao encontro da menina de cabelos longos e cacheados, com o peito estufado para que ela não deixasse de reparar no seu distintivo reluzente. Depois que os outros Weasley e Hermione se reuniram a eles, Harry e o Sr. Weasley saíram andando até os últimos carros do trem, passando por cabines cheias até uma que lhes pareceu bem vazia. Embarcaram as malas na cabine, guardaram Edwiges e Bichento no bagageiro. Nossa, tá difícil ler essa palavra aqui, meu Deus. Depois tornaram a sair para que todos pudessem se despedir do Sr. e da Sra. Weasley. A Sra. Weasley beijou os filhos, depois Hermione e por fim Harry. O menino ficou encabulado, mas gostou bastante quando ela lhe deu mais um abraço. Você vai se cuidar, não vai, Harry? Recomendou a senhora se endireitando, com um brilho estranho nos olhos. Depois abriu uma enorme bolsa e disse, fiz sanduíches para todos. Tome aqui, Rony. Não, não são de carne enlatada. Fred? Onde se meteu o Fred? Tome aqui, querido. Harry disse Sr. Weasley discretamente, venha até aqui um instante. Indicou com a cabeça uma coluna, e Harry acompanhou-o, até de trás dela, deixando os outros amontoados em volta da Sra. Weasley. Há uma coisa que preciso dizer antes de você embarcar, começou o Sr. Weasley com a voz tensa. Tudo bem, Sr. Weasley, eu já sei. Você sabe? Como poderia saber? Eu ouvi o Sr. e a Sra. Weasley conversando ontem à noite. Não pude deixar de ouvir. Harry acrescentou rapidamente. Me desculpe. Não era assim que eu queria que você tivesse sabido, disse o Sr. Weasley parecendo aflito. Não, sinceramente, tudo bem. Assim o senhor não faltou com a palavra que deu ao Fudge, e eu sei o que está acontecendo. Harry, você deve estar apavorado. Não estou, disse Harry, honestamente. Verdade. Acrescentou porque o Sr. Weasley fazia cara de descrença. Não estou tentando bancar o herói, mas sério, o Sirius Black não pode ser pior do que o Voldemort, pode? O Sr. Weasley se perturbou ao som daquele nome, mas conseguiu disfarçar. Harry, eu sabia que você tinha mais fibra do que Fudge parece imaginar. E é óbvio que fico feliz em constatar que você não se sente apavorado, mas... Arthur, chamou a Sra. Weasley, que agora tocava os garotos para embarcar no trem. Arthur, o que é que você está fazendo? O trem já vai sair. Ele já está indo, Molly, respondeu o Sr. Weasley, mas voltou sua atenção para Harry, e continuou a falar em um tom mais baixo e mais apressado. Ouça, eu quero que você me dê sua palavra. De que serei um bom menino e não sairei do castelo? Disse Harry com tristeza. Não é bem isso, disse o Sr. Weasley, que parecia mais sério do que Harry jamais ouvira. Harry, jure que você não vai sair procurando o Black. Harry arregalou os olhos. Que? Ouviu-se um apito forte. Guardas caminhavam ao lado do trem, batendo as portas para fechá-las. Prometa, Harry, disse o Sr. Weasley, falando ainda mais depressa. Que aconteça o que acontecer. Por que eu iria sair procurando alguém que sei que quer me matar?
Perguntou Harry sem entender. Prometa que ouço o que ouvir. Arthur, vamos, rápido! Chamou a Sra. Weasley. O vapor saía da chaminé da locomotiva em gordas nuvens. O trem começara a se mexer. Harry correu para a porta da cabine e Rony abriu-a e se afastou para o amigo embarcar. Os dois se debruçaram na janela e acenaram para o Sr. e a Sra. Weasley, até o trem fazer uma curva e o casal desaparecer de vista. Preciso falar com vocês em particular, murmurou Harry para Rony e Hermione quando o trem ganhou velocidade. Vai saindo, Gina, disse Rony. Ah, quanta gentileza, respondeu a garota aborrecida, mas se afastando sem pressa. Harry, Rony e Hermione saíram pelo corredor à procura de uma cabine vazia, mas todas estavam cheias, exceto uma bem no finalzinho do trem. Essa tinha apenas um ocupante, um homem que estava ferrado no sono ao lado da janela. Os garotos pararam à porta. O expresso de Hogwarts era em geral reservado aos estudantes e, até então, eles nunca tinham visto um adulto a bordo, exceto a bruxa que passava com a carrocinha de comida. O estranho usava um conjunto de vestes de bruxa extremamente surrados e cerzidas em vários lugares. Parecia doente e cansado, embora fosse jovem. Seus cabelos castanho claros estavam salpicados de fios brancos. Quem vocês acham que ele é? Sibilou Rony quando se sentaram e fecharam a porta, ocupando os assentos mais afastados da janela. O professor R.J. Lupin, cochichou Hermione na mesma hora. Como é que você sabe? Está na maleta, respondeu a menina, apontando para o bagageiro acima da cabeça do homem, onde havia uma maleta gasta e amarrada com vários fios de barbante caprichosamente trançados. O nome professor R.J. Lupin estava estampado ao canto em letras descascadas. Que será que ele ensina? Perguntou Rony, amarrando a cara para o perfil pálido do homem. É óbvio, sussurrou Hermione, só existe uma vaga, não é? Defesa contra as artes das trevas. Harry, Rony e Hermione já tinham tido dois professores nessa matéria, e ambos só duraram um ano letivo. Corriam boatos de que o cargo estava enfeitiçado. E estava mesmo, tá, gente? Isso é verídico. Futuramente vai ser falado isso. Bem, espero que ele esteja à altura, disse Rony em tom de dúvida. Dá a impressão de que um bom feitiço acabaria com ele de vez, não acham? Em todo caso, Rony virou-se para Harry. O que é que você ia nos dizer? Harry contou toda a conversa entre o senhor e a Sra. Weasley e o alerta que aquele senhor acabara de lhe dar. Quando terminou, Rony olhava abobado e Hermione cobrira a boca com as mãos. Finalmente, a menina baixou as mãos e disse: Sirius Black fugiu para vir... Que... Uma bananinha. Não, tem que... deixa eu configurar que tá errado. Calma, gente, que bugou aqui. Achei. Sirius Black fugiu para vir atrás de você. Ah, Harry, você vai ter que tomar muito, mas muito cuidado. Não vai sair por aí procurando encrenca, Harry. Eu não saio por aí procurando encrenca, respondeu Harry irritado. Em geral, as encrencas é que vêm ao meu encontro. Ele tem razão, né? Tadinho do menino. Ele nunca faz nada. Ele tá lá, sempre no lugar errado, na hora errada. Que sempre acontece as coisas com ele. Mas é pela loja agora, tá, gente? Harry teria que ser um bocado obtuso para sair procurando um biruta que quer matá-lo, não acha? Falou Rony com a voz trêmula. Eles estavam reagindo às notícias pior do que Harry esperara. Tanto Rony quanto Hermione pareciam ter muito mais medo de Black do que ele próprio. Ninguém sabe como foi que o homem fugiu de Azkaban, disse Rony embaraçado. Ninguém jamais tinha feito isso antes, e ainda por cima ele era um prisioneiro de segurança máxima. Mas vão pegá-lo, não vão? Perguntou Hermione muito séria. Quero dizer, todos os trouxas estão procurando Black também. Que barulho foi esse? Perguntou Rony de repente. Uma espécie de apitinho fraco vinha de algum lugar. Os garotos procuraram por toda a cabine. Está vindo do seu malão, Harry, disse Rony se levantando e esticando os braços para o bagageiro. Pouco depois, retirava o bisbilhoscópio de bolso, que fora guardado entre as vestes de Harry. O objeto girava muito rápido na palma da mão de Rony e emitia um brilho intenso. Isso é um bisbilhoscópio? Perguntou Hermione interessada, levantando-se para ver melhor. É, e veja bem, é dos baratinhos, disse Rony. Endoidou quando o amarrei na perna de Arrow para mandar para Harry. Você está fazendo alguma coisa suspeita na hora? Perguntou Hermione astutamente. Não, bem, eu não devia estar usando o Arrow, você sabe. Ele não pode realmente fazer viagens longas. Mas como é que eu ia mandar o presente do Harry? Ponha-o de volta no malão, aconselhou Harry, enquanto o bisbilhoscópio continuava a apitar baixinho. Senão vamos acordar o homem. O menino indicou o professor Lupin com a cabeça. Rony enfiou o bisbilhoscópio dentro de um par de meias velhas do tio Walter, particularmente horrendas, o que abafou o som. Depois fechou a tampa do malão. Poderíamos mandar verificar esse bisbilhoscópio em Hogsmeade, disse Rony, sentando-se outra vez.
Vendem essas coisas na derviches e bangues, instrumentos mágicos e artigos sórdidos. Foi o que Fred e George me contaram. Você conhece muita coisa de Hogsmeade? Perguntou Hermione interessada. Li que é o único povoado inteiramente bruxo da Grã-Bretanha. É, acho que é, disse Rony meio sem pensar, mas não é por isso que quero ir lá. Só quero conhecer a Dedos de Mel. E o que é a Dedos de Mel? Perguntou Hermione. É uma loja de doces, disse Rony, com uma expressão sonhadora assomando em seu rosto, que tem de tudo. Diabinhos de pimenta, que fazem a boca fumegar, e enormes chocobolas recheadas de mousse de morango e creme cozido. E canetas de açúcar realmente ótimas, que a gente pode chupar em classe e fazer de conta que está pensando no que se vai escrever. Mas Hogsmeade é um lugar muito interessante, não é? Insistiu Hermione pressurosa. O livro Sítios Históricos da Bruxaria diz que a estalagem foi o quartel-general da Revolta dos Doentes de 1612 e diz que a Casa dos Gritos é o prédio mais mal assombrado da Grã-Bretanha. E bolas maciças de sorvete e frutas que fazem a gente levitar uns centímetros acima do chão enquanto está comendo, continuou Rony, que decididamente não estava ouvindo uma palavra do que Hermione dizia. A garota virou-se para Harry. Não vai ser ótimo sair um pouco da escola e explorar Hogsmeade? Imagino que sim, respondeu Harry deprimido. Você vai ter que me contar quando descobrir. Como assim? Perguntou Rony. Não posso ir. Os Dursley não assinaram o meu formulário de autorização. E o Fudge também não quis assinar. Rony fez uma cara de horror. Você não tem autorização para ir? Mas, nem pensar, McGonagall ou alguém vai ter que lhe dar essa autorização. Harry deu uma risada forçada. A professora McGonagall, diretora da Grifinória, era muito rigorosa. Ou podemos apelar para o Fred e George. Eles conhecem todas as passagens secretas para sair do castelo. Rony, ralhou Hermione com severidade. Acho que o Harry não devia sair escondido da escola com o Black solto por aí. Imagino que é o que McGonagall vai dizer quando eu pedir autorização, disse Harry amargurado. Mas se nós estivermos com ele, disse Rony animando a Hermione. Black não usaria. Ah, Rony, não desbesteira, retrucou Hermione. Black já matou um monte de gente bem no meio de uma rua movimentada. Você acha mesmo que ele vai se preocupar se vai ou não atacar Harry só porque nós estamos presentes? Hermione mexia com as alças da cesta de Bichento enquanto falava. Não solta essa coisa, exclamou Rony mais tarde demais. Bichento saltou com leveza da cesta, espreguiçou-se, bocejou e pulou nos joelhos de Rony. O calombo no peito do menino estremeceu, e ele empurrou Bichento com raiva. Deu fora daqui! Rony, não! Disse Hermione zangada. O menino ia responder quando o professor Lupin se mexeu. Eles o miraram com apreensão, mas ele simplesmente virou a cabeça para o outro lado, a boca ligeiramente entreaberta, e continuou a dormir. O expresso de Hogwarts rodava numa velocidade constante para o norte, e o cenário à janela ia se tornando cada vez mais bravio e escuro, enquanto as nuvens no alto se avolumavam. Estudantes passavam pela porta da cabine correndo para cima e para baixo. Bichento agora se acomodara num assento vazio, a cara amassada, virada para Rony, os olhos amarelos cravados no bolso do peito dele. A 1 hora, a bruxa gorducha com um carrinho de comida chegou à porta da cabine. Vocês acham que a gente devia acordar o professor? Perguntou Rony sem graça, indicando o Lupin com a cabeça. Ele está com cara de quem podia comer alguma coisa. Hermione se aproximou cautelosamente do homem. Professor? Com licença, professor? O homem não se mexeu. Não se preocupe, querida, disse a bruxa entregando a Harry uma montanha de bolos de caldeirão. Se ele tiver fome quando acordar, vou estar lá na frente com o maquinista. Suponho que ele esteja dormindo, disse Rony baixinho, quando a bruxa fechou a porta da cabine. Quero dizer, ele não morreu, não é? Não, está respirando, sussurrou Hermione, pegando o bolo de caldeirão que Harry lhe passava. Talvez o professor Lupin não fosse uma ótima companhia, mas sua presença na cabine dos garotos tinha suas vantagens. No meio da tarde, bem na hora em que a chuva começou a cair, embaçando os contornos das colinas ondulantes por que passavam, os meninos ouviram novamente passos no corredor, e surgiram à porta as 3 pessoas que eles menos gostavam no mundo. Draco Malfoy, ladeado pelos seus asseclas, Vicente Crabbe e Gregório Goyle. Draco Malfoy e Harry eram inimigos desde que se encontraram na primeira viagem de trem para Hogwarts. Malfoy, que tinha uma cara desdenhosa, pálida e pontuda, era aluno da Sonserina, jogava como apanhador no time de sua casa, a mesma posição de Harry no time da Grifinória. Crabbe e Goyle pareciam existir para fazer o que Draco mandava. Eram grandes e musculosos. Crabbe era mais alto, tinha um pescoço muito grosso e um corte de cabelo de cuia. Os cabelos de Goyle eram curtos e espetados, e seus braços compridos como os de um gorila. Ora, vejam só quem está aqui, disse Draco naquela sua voz arrastada, abrindo a porta da cabine. Potinho e Fuinha. Crabbe e Goyle riram feito trasgos. Ouvi dizer que seu pai finalmente pôs as mãos no ouro neste verão, disse Malfoy. Sua mãe não morreu de choque?
Rony se levantou tão depressa que derrubou a cesta de bichento no chão. Ficando breu já, vocês estão ligados que eu O tô professor ficando Lupin mais soltou um velho, pequeno cara. ronco. Quem é esse aí? Perguntou Draco, dando automaticamente um passo atrás ao ver Lupin. Professor novo, disse Harry, que se levantou também, caso precisasse segurar Rony. O que é que você ia dizendo mesmo, Draco? Os olhos muito claros do menino se estreitaram. Ele não era bobo de puxar uma briga bem debaixo do nariz de um professor. Fazer alto assim. Vamos, murmurou Draco, contrariado para Crabbe e Goyle, e os três sumiram. Harry e Rony tornaram a se sentar, Rony massageando os nós dos dedos. Não vou aturar nenhum desaforo de Draco este ano, disse cheio de raiva. Estou falando sério. Se ele disser mais uma piadinha sobre a minha família, vou agarrar a cabeça dele e... Rony fez um gesto violento no ar. Rony, sibilou Hermione, apontando para o professor Lupin. Cuidado! Mas o professor Lupin continuava ferrado no sono. A chuva engrossava à medida que o trem avançava. Mais para o norte. As janelas agora iam se tornando um cinza sólido e tremeluzente, que gradualmente escureceu até as lanternas se acenderem nos corredores e por cima dos bagageiros. Ah, consegui, mano. Pelo amor de Deus. Eu fiquei assustado. O trem sacolejava, a chuva fustigava, o vento rugia, mas ainda assim o professor Lupin continuava adormecido. Devemos estar quase chegando, disse Rony. Mensagem, daí vai demorar uns 5 segundinhos e a tua voz vai sair aqui. Só que tem cooldown, né? 30 segundos de cooldown pra cada Que pessoa calor. usar, tá bom? Curvando-se para a frente para olhar além do professor, a janela agora completamente escura. Nem bem essas palavras tinham saído de sua boca e o trem começou a reduzir a velocidade. Legal, exclamou Rony, levantando-se e passando com todo cuidado pelo professor Lupin para tentar ver lá fora. Estou morrendo de fome, quero chegar logo para o banquete. Nós ainda não chegamos, disse Hermione consultando o relógio. Então por que estamos parando? Meu Deus, cara. É muito creeper, velho. Gente do céu. Acho que eu vou ter que enfiar água dentro do meu nariz para parar de coçar. Eu tenho ferro aqui pra dar pra ele? O trem foi rodando cada vez mais lentamente. Quando o ronco dos pistões parou, o barulho do vento e das chuvas de encontro às janelas pareceu mais forte que nunca. Harry, que estava mais próximo da porta, levantou-se para espiar o corredor. Por todo o carro, cabeças curiosas surgiram à porta das cabines. O trem parou completamente com um tranco, e baques e pancadas distantes sinalizaram que as malas tinham despencado dos bagageiros. Em seguida, sem aviso, todas as luzes se apagaram, e eles mergulharam em total escuridão. O que é que está acontecendo? Ouviu-se a voz de Rony às costas de Harry. Ai! Exclamou Hermione. Rony, isso é meu pé! Harry voltou ao seu lugar apalpadelas. Nossa, que complicado, né? Quando as palavras ficam confusas assim. Vocês acham que o trem enguiçou? Não sei, ouviu-se um barulho de pano esfregando o vidro e Harry viu os contornos difusos de Rony desembaciando um pedaço da vidraça da janela para espiar. Tem uma coisa se mexendo lá fora, disse ele. Acho que está embarcando gente no trem. A porta da cabine se abriu repentinamente e alguém caiu por cima das pernas de Harry, machucando-o. Desculpe, você sabe o que está acontecendo? Ai, desculpe. Oi, Neville, disse Harry, tateando no escuro e levantando o colega pela capa. Harry, é você? O que é que está acontecendo? Não tenho ideia. Senta. Ouviu-se um sibilo forte e um ganido de dor. Neville tentara se sentar em cima do bichento. Veio perguntar ao maquinista o que está acontecendo, ouviu-se a voz de Hermione. Harry sentiu a amiga passar por ele, ouviu a porta deslizar, e em seguida um baque e 2 berros de dor. Quem é? Quem é? Gina? Mione? O que é que vocês estão fazendo? Estava procurando Rony. Entra aqui e senta. Aqui não, disse Harry depressa. Estou aqui. Ai, disse Neville. Silêncio, ordenou uma voz rouca de repente. O professor Lupin parecia ter finalmente acordado. Harry ouviu movimentos no canto em que ele estava. Ninguém disse nada. Seguiu-se um estalinho e uma luz trêmula inundou a cabine. Pelo que viam, o professor estava empunhando um feixe de chamas. Elas iluminavam um rosto cansado e cinzento, mas seus olhos tinham uma expressão alerta e cautelosa. Fiquem onde estão, disse com a mesma voz rouca e começou a se levantar lentamente, segurando as chamas à sua frente. Mas a porta se abriu antes que Lupin pudesse alcançá-la. Parado à porta, iluminado pelas chamas trêmulas, na mão do professor havia um vulto de capa que alcançava o teto. Seu rosto estava completamente oculto por um capuz. Harry baixou os olhos depressa e o que ele viu provocou uma contração em seu estômago. Havia uma mão saindo da capa e ela brilhava, um brilho cinzento de aparência viscosa e coberta de feridas, como uma coisa morta que se decompusera na água. Mas foi visível apenas por uma fração de segundo, como se a criatura sob a capa percebesse o olhar de Harry. A mão foi repentinamente ocultada nas dobras da capa preta. E então a coisa encapuzada, fosse o que fosse, inspirou longa e lentamente uma inspiração ruidosa, como se estivesse tentando inspirar mais do que o ar à sua volta.
Um frio intenso atingiu todos os presentes. Harry sentiu a própria respiração entalar no peito. O frio penetrou mais fundo em sua pele, chegou ao fundo do peito, ao seu próprio coração. Os olhos de Harry giraram nas órbitas, ele não conseguiu ver mais nada, estava se afogando no frio. Sentia um farfalhar nos ouvidos que lembrava água correndo. Estava sendo puxado para o fundo. O farfalhar aumentou para um ronco que aumentava. Então, vindos de muito longe, ouviu gritos, terríveis, apavorados, suplicantes. Ele queria ajudar quem gritava, tentou mexer os braços, mas não conseguiu. Um nevoeiro claro e denso rodopiava à volta dele. Dentro dele. Harry, Harry, você está bem? Alguém batia no seu rosto. Que? Harry abriu os olhos, havia lanternas no alto e o chão sacudia. O expresso de Hogwarts recomeçara a andar e as luzes tinham voltado. Aparentemente, ele escorregara do assento para o chão. Rony e Hermione estavam ajoelhados ao seu lado, e acima dos seus livros, dos seus amigos, ele viu que Neville e o professor o observavam. Harry se sentiu muito doente. Quando ergueu a mão para ajeitar os óculos no nariz, sentiu um suor frio no rosto. Rony e Hermione puxaram-no para cima do assento. Você está bem? Perguntou Rony nervoso. Estou, disse Harry olhando depressa para a porta. A criatura encapuzada desaparecera. O que aconteceu? Onde está aquela coisa? Quem gritou? Ninguém gritou, disse Rony ainda mais nervoso. Harry olhou para todos os lados da cabine iluminada. Ginny e Neville retribuíram seu olhar, ambos muito pálidos. Mas eu ouvi gritos. Um forte estalo assustou os meninos. O professor Lupin partia em pedaços uma enorme barra de chocolate. Tome, disse a Harry, oferecendo-lhe um pedaço particularmente avantajado. Coma, vai fazer você se sentir melhor. Harry apanhou o chocolate, mas não o comeu. Que era aquela coisa? Perguntou a Lupin. Um dementador, respondeu Lupin, que agora distribuiu o chocolate para todos. Um dos dementadores de Azkaban. Todos o olharam espantados. O professor amassou a embalagem vazia de chocolate e meteu-a no bolso. Coma, vai lhe fazer bem. Preciso falar com o maquinista. Me deem licença. Ele passou por Harry e desapareceu no corredor. Você tem certeza de que está bem? Perguntou Hermione, observando-o com ansiedade. Não entendo. O que foi que aconteceu? Perguntou Harry, enxugando mais suor do rosto. Bem, aquela coisa, o dementador, ficou parado ali, olhando. Quero dizer, acho que foi, não pude ver o rosto dele. E você? Você... Pensei que estava tendo um acesso ou coisa parecida, disse Rony, que conservava no rosto uma expressão de pavor. Você ficou todo duro, escorregou do assento e começou a se contorcer. E o professor Lupin saltou por cima de você, foi ao encontro do dementador, puxou a varinha, contou Hermione e disse: Nenhum de nós está escondendo Sirius Black dentro da capa. Vá! Mas o dementador não se mexeu, então Lupin murmurou alguma coisa e da varinha saiu um raio prateado contra a coisa e ela deu as costas e se afastou como se deslizasse. Foi horrível, disse Neville numa voz mais alta do que de costume. Vocês sentiram como ficou frio quando ele entrou? Eu me senti esquisito, disse Rony, sacudindo os ombros desconfortável. Como se eu nunca mais fosse sentir alegria na vida. Gina, que se encolhera a um canto, parecendo quase tão normal quanto Harry, deu um solucinho. Hermione aproximou-se e passou um braço pelas costas da menina para consolá-la. Mas nenhum de vocês caiu do assento? Perguntou Harry sem graça. Não, disse Rony olhando para Harry, ansioso outra vez. Mas Gina tremia feito louca. Harry não entendeu, sentia-se fraco e cheio de arrepios, como se estivesse se recuperando de uma gripe muito forte. Começava também a sentir um início de vergonha, porque desmaiara daquele jeito, quando mais ninguém desmaiara. O professor Lupin voltou, parou ao entrar, olhando para todos e disse com um leve sorriso: Eu não envenenei o chocolate, sabem? Harry deu uma dentada e, para sua grande surpresa, sentiu de repente um calor se espalhar até a ponta dos dedos dos pés e das mãos. Vamos chegar a Hogwarts dentro de 10 minutos, disse o professor Lupin. Você está bem, Harry? O menino não perguntou como é que o professor sabia seu nome. Muito bem, murmurou ele constrangido. Ninguém falou muito durante o resto da viagem. Por fim, o trem parou na estação de Hogsmeade e houve uma grande correria para desembarcar. Corujas piavam, gatos miavam e o sapo de estimação de Neville coachou alto debaixo do chapéu de seu dono. Estava frio demais na minúscula plataforma. A chuva descia em cortinas geladas. Alunos do primeiro ano, por aqui, chamou uma voz conhecida. Harry, Rony e Hermione se viraram e depararam com um vulto gigantesco de Hagrid no outro extremo da plataforma, fazendo sinal para os novos alunos. Aterrorizados, se aproximaram para a tradicional travessia do lago. Tudo bem, vocês três? Gritou Hagrid sobre as cabeças dos alunos aglomerados. Eles acenaram para o guarda-caça, mas não tiveram chance de lhe falar, porque a massa de alunos em volta deles os empurrava na direção oposta. Harry, Rony e Hermione acompanharam o resto da escola pela plataforma e desceram para uma trilha enlameada, cheia de altos e baixos, onde no mínimo uns 100 coches os aguardavam.
cada qual Harry só podia supor, puxado por um cavalo invisível, porque os garotos embarcaram em um, fecharam a porta e o veículo saiu andando, aos trancos e balanços, formando um cortejo. O coche cheirava levemente a mofo e palha. Harry se sentia melhor desde o chocolate, mas continuava fraco. Ron e Hermione não paravam de lhe lançar olhares de esguelha, como se temessem que ele pudesse desmaiar outra vez. Quando o coach foi se aproximando de um magnífico portão de ferro forjado, ladeado por colunas de pedra com javalis alados no alto, Harry viu mais 2 dementadores encapuzados montando guarda dos lados do portão. Uma onda de náusea e frio tornou a invadi-lo. Ele se recostou no banco encalombado e fechou os olhos até atravessarem a entrada. O coach ganhou velocidade no caminho longo e inclinado até o castelo. Hermione se debruçou pela janelinha, espiando as muitas torrinhas e torres que se aproximavam. Por fim, o coach parou balançando, e Hermione e Rony desembarcaram. Quando Harry ia descendo, uma voz arrastada e satisfeita chegou aos seus ouvidos. Você desmaiou, Potter? Longbottom está falando a verdade? Desmaiou mesmo, é? Draco passou por Hermione acotovelando-a para impedir Harry de subir as escadas de pedra do castelo. O rosto jubilante e os olhos claros brilhando de malícia. Se manda, Malfoy, disse Rony, cujos maxilares estavam cerrados. Você também desmaiou, Weasley? Perguntou Draco em voz alta. O velho dementador apavorante também assustou Weasley. Algum problema? Perguntou uma voz suave. O professor Lupin acabara de desembarcar do coche seguinte. Malfoy lançou ao professor Lupin um olhar insolente, que registrou os remendos em suas vestes e a mala surrada. Com uma sugestão de sarcasmo na voz, ele respondeu. Ah, não, professor. Depois fez cara de riso para Crabbe Goyle e subiu com os dois as escadas do castelo. Hermione bateu nas costas de Rony para apressá-lo, e os 3 se reuniram aos muitos alunos que enchiam as escadas. Cruzavam a soleira das enormes portas de carvalho e penetravam no saguão cavernoso, iluminado com tochas ardentes, onde uma magnífica escadaria de mármore para os andares superiores. Uma magnífica escadaria de mármore para os andares superiores. A porta que levava ao salão principal à direita estava aberta. Harry seguiu o grande número de alunos que se deslocava naquela direção, mas apenas vislumbrara o teto encantado que aquela noite se mostrava escuro e anuviado, quando uma voz o chamou. Potter, Granger, quero falar com os dois. Os garotos se viraram surpresos. A professora McGonagall, que ensinava transfiguração e dirigia a casa da Grifinória, os chamava por cima das cabeças dos demais. Era uma bruxa de aspecto severo, que usava os cabelos presos em um coque apertado. Seus olhos penetrantes eram emoldurados por óculos quadrados. Harry abriu caminho até ela com um esforço e um mau pressentimento. A professora McGonagall tinha o condão de fazê-los se sentir que fizeram alguma coisa errada. Não precisa ficar tão preocupado, só quero dar uma palavrinha com vocês na minha sala, disse ela. Pode continuar o seu caminho, Weasley. Rony ficou olhando para a professora se afastar com Harry e Hermione, da aglomeração de alunos que falavam sem parar. Os 3 atravessaram o saguão, subiram a escadaria de mármore e seguiram por um corredor. Já na sala, um pequeno aposento com uma grande e acolhedora lareira, a professora fez sinal a Harry e Hermione para que se sentassem. Ela própria se sentou à escrivaninha e disse sem rodeios. O professor Lupin mandou à frente uma coruja para avisar que você tinha passado mal no trem, Potter. Antes que o garoto pudesse responder, ouviu-se uma leve batida na porta e Madame Pomfrey, a enfermeira, entrou com seu ar eficiente. Harry sentiu o rosto corar. Já era bastante ruim que tivesse desmaiado, ou o que fosse, sem todo mundo ficar fazendo aquele alvoroço. Eu estou bem, não preciso de nada. Ah, então foi você? Exclamou Madame Pomfrey, ignorando o comentário de Harry e se curvando para examiná-lo mais de perto. Suponho que tenha feito outra vez alguma coisa perigosa. Foi um dementador, Papolo, informou McGonagall. As duas trocaram olhares misteriosos. Madame Pomfrey deu um muxoxo de desaprovação. Postar dementadores em volta da escola, murmurou afastando os cabelos de Harry, sentindo a temperatura na testa dele. O menino não vai ser o último a desmaiar. Está úmido de suor. Eles são terríveis, e o efeito que produzem nas pessoas já são delicados. Eu não sou delicado, exclamou Harry aborrecido. Claro que não é, disse Madame Pomfrey distraída, agora tomando seu pulso. Do que é que ele precisa? Perguntou a professora McGonagall decidida. Repouso? Quem sabe não fosse bom passar a noite na ala hospitalar? Eu estou ótimo, disse Harry, levantando-se de um salto. A ideia do que Draco iria dizer se ele tivesse que ir para a ala hospitalar foi uma tortura. Bem, ele devia no mínimo tomar um chocolate, disse Madame Pomfrey, que agora tentava examinar os olhos de Harry. Já comi chocolate, disse ele. O professor Lupin me deu a todos nós.
Deu foi, exclamou a bruxa enfermeira em tom de aprovação. Então, finalmente, conseguimos um professor de defesa contra as artes das trevas que sabe o que faz. Você tem certeza de que está se sentindo bem, Potter? Perguntou a professora McGonagall bruscamente. Estou, respondeu Harry. Muito bem, por favor, esperem aí fora enquanto dou uma palavrinha com a senhorita Granger sobre uma programação para o ano letivo. Depois podemos descer juntos para a festa. Deixa eu printar aqui. Harry saiu para o corredor com Madame Pomfrey, que seguiu para a ala hospitalar, resmungando sozinha. Ele só precisou esperar uns minutinhos. Hermione apareceu com um ar muito feliz, acompanhado pela professora, e todos desceram a escadaria de mármore para o salão principal. Havia um mar de chapéus cônicos e pretos. Cada uma das compridas mesas das casas estavam lotadas de estudantes, os rostos iluminados por milhares de velas, que flutuavam no ar. Acima das mesas, o professor Flitwick, que era um bruxo franzino de cabeleira branca, carregava um chapéu antigo e um banquinho de 3 pernas para fora da sala. Ah, comentou Hermione em voz baixa, perdemos a cerimônia da seleção? Os novos alunos de Hogwarts eram distribuídos pelas 4 casas do colégio, pondo na cabeça o chapéu seletor, que anunciava a casa Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa ou Sonserina, que melhor convinha ao recém-chegado. A professora McGonagall dirigiu-se ao seu lugar, que estava vazio à mesa dos professores e funcionários, e Harry e Hermione seguiram na direção oposta, o mais silenciosamente possível, para se sentarem à mesa da Grifinória. As pessoas viraram a cabeça para olhá-los passar pelo fundo do salão, e alguns apontaram para Harry. Será que a história do desmaio, ao topar com o Dementador, se espalhara com tanta rapidez? Ele e Hermione se sentaram um de cada lado de Rony, que guardara seus lugares. Que história foi essa? Murmurou Rony para Harry. O amigo começou a lhe explicar aos cochichos, mas, naquele momento, o diretor se ergueu para falar e ele se calou. O professor Dumbledore era muito velho, sempre dava uma impressão de grande energia. Tinha alguns palmos de cabelos e barbas prateados, óculos de meia-lua e um nariz muito torto. Em geral, era descrito como o maior bruxo da era atual, mas não era esta a razão por que Harry o respeitava. Não era possível deixar de confiar em Alvo Dumbledore, e quando Harry o contemplou sorrindo radiante para os alunos à sua volta, sentiu-se calmo pela primeira vez desde que o Dementador entrara na cabine do trem. Sejam bem-vindos, começou Dumbledore à luz das velas tremeluzindo em suas barbas. Sejam bem-vindos para mais um ano em Hogwarts. Tenho algumas coisas a dizer a todos, e uma delas é muito séria. Acho que é melhor tirá-la do caminho antes que vocês fiquem tontos com esse excelente banquete. O diretor pigarreou e prosseguiu. Como vocês todos perceberam, depois da busca que houve no Expresso de Hogwarts, a nossa escola passou a hospedar alguns dementadores de Azkaban, que vieram cumprir ordens do Ministério da Magia. Ele fez uma pausa e Harry se lembrou do que o Sr. Weasley comentara sobre a insatisfação de Dumbledore quanto ao fato de os dementadores estarem aumentando o guarda na escola. Eles estão postados em cada entrada da propriedade, e enquanto estiverem conosco é preciso deixar muito claro que ninguém deve sair da escola sem permissão. Os dementadores não se deixam enganar por truques nem disfarces, nem mesmo por capas de invisibilidade, acrescentou ele brandamente. E Harry e Rony se entreolharam. Não faz parte da natureza deles entender súplicas nem desculpas. Portanto, aviso a todos, e a cada um em particular, para não darem a esses guardas razão para lhes fazerem mal. Apelo aos monitores e ao nosso monitor e monitora-chefes para que se certifiquem de que nenhum aluno entre em conflito com os dementadores. Percy, que estava sentado a algumas cadeiras de distância de Harry, estufou o peito outra vez e olhou à volta cheia de importância. Dumbledore fez nova pausa, percorreu o salão com um olhar muito sério, mas ninguém se mexeu nem emitiu som algum. Agora, falando de coisas mais agradáveis, continuou ele, tenho o prazer de dar as boas-vindas a 2 novos professores este ano. Primeiro, o professor Lupin, que teve a bondade de aceitar ocupar a vaga de professor de defesa contra as artes das trevas. Ouviram-se algumas palmas dispersas e pouco entusiásticas. Somente os que tinham estado na cabine de trem com o novo professor bateram palmas animados. Harry entre eles. Lupin parecia particularmente mal vestido ao lado dos outros professores, que trajavam suas melhores vestes. Olha a cara do Snape, sibilou Rony ao ouvido de Harry. O olhar do professor Snape, mestre de poções, passou pelos professores que ocupavam a mesa e se deteve em Lupin. Era fato sabido que Snape queria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, mas até Harry, que o detestava, se surpreendeu com a expressão que deformou o seu rosto macilento. Era mais do que raiva, era desprezo. Harry conhecia aquela expressão bem demais, era a que Snape usava sempre com que o avistava. Quanto ao nosso segundo contratado, continuou Dumbledore, quando cessavam as palmas mornas para o professor Lupin. Bem, lamento informar que o professor Kettleburn, que ensinava trato das criaturas mágicas, aposentou-se no fim do ano passado.
para poder aproveitar melhor os membros que ainda lhe restam. Contudo, tenho o prazer de informar que seu cargo será preenchido por ninguém menos que Rubio Hagrid, que concordou em acrescentar essa responsabilidade docente às suas tarefas de guarda-caça. Harry, Ron e Hermione se entreolharam estupefatos. Em seguida, acompanharam os aplausos que foram tumultuosos, principalmente à mesa da Grifinória. Harry se esticou para a frente para ver Hagrid, que tinha o rosto vermelho rubi e os olhos postos nas mãos enormes, e o sorriso largo escondido no emaranhado de sua barba escura. Nós devíamos ter adivinhado, berrou Rony, dando socos na mesa. Quem mais teria nos mandado comprar um livro que morde? Tem razão, né? Os 3 garotos foram os últimos a parar de aplaudir, e quando o professor Dumbledore recomeçou a falar, eles viram que Hagrid estava enxugando os olhos na toalha da mesa. Bem, acho que, de importante, é só o que tenho a dizer. Vamos à festa. As travessas de taças de ouro diante das pessoas se encheram inesperadamente de comida e bebida. Harry, de repente faminto, se serviu de tudo que conseguiu alcançar e começou a comer. Foi um banquete delicioso. O salão ecoava as conversas, os risos e o tilintar de talheres. Harry, Ron e Hermione, porém, estavam ansiosos para a festa terminar para poderem conversar com Hagrid. Sabiam o quanto significava para ele ser nomeado professor. O guarda-caça não era um bruxo diplomado. Fora expulso de Hogwarts no 3º ano por um crime que não cometera. Harry, Ron e Hermione é que tinham limpado seu nome no ano anterior. Finalmente, quando os últimos pedaços deliciosos de torta de abóbora tinham desaparecido das travessas de ouro, Dumbledore anunciou que era hora de todos se recolherem e os meninos tiveram a oportunidade que aguardavam. Hagrid! Exclamou Hermione quando se aproximaram da mesa dos professores. Graças a você, disse Hagrid, enxugando o rosto brilhante de lágrimas no guardanapo e erguendo os olhos para os garotos. Nem consigo acreditar. Grande homem, o Dumbledore. Veio direto à minha cabana quando o professor Kettleburn disse que para ele já chegava. É o que eu sempre quis. Dominado pela emoção, ele escondeu o rosto no guardanapo e a professora McGonagall tocou os meninos para fora. Harry, Ron e Hermione se reuniram aos outros colegas da Grifinória que ocupavam toda a escadaria de mármore, e agora, muito cansados, caminharam por mais corredores e mais escadas até a entrada secreta para a Torre da Grifinória. Uma grande pintura a óleo de uma mulher gorda vestida de rosa perguntou-lhes: A senha? Já estou indo, gritou Percy lá do fim do ajuntamento. A nova senha, Fortuna Major. Fortuna Major, né, que eles falam no filme, mas enfim, dá na mesma. Ah, não, exclamou Neville Longbottom com tristeza. Ele sempre tinha dificuldade para lembrar das senhas. Depois de atravessar o buraco do retrato e a sala comunal, as garotas e garotos tomaram escadas separadas. Harry subiu a escada circular sem pensar em nada, exceto na sua felicidade por estar de volta. Quando chegaram ao dormitório redondo com as camas de colunas que já conheciam, Harry, olhando a toda a volta, se sentiu finalmente em casa. E acabou, gente. Finalmente acabou mais um capítulo. Vou encerrar aqui para o YouTube. Um beijinho para vocês.